Amém. Você pode se sentar mais uma vez, querido? Eu quero identificar aqueles que nos visitam nessa manhã. Temos alguém que nos visita aqui desse lado? Aqui, o nome de vocês, por favor? Alisson, Ana e Oliver. Sejam muito bem-vindos, queridos. Deus abençoe muito vocês. Temos um presentinho para a família. Temos mais alguém que nos visita desse lado? Todos de casa? Aqui também? Bênção. Queridos, quero transmitir alguns avisos aos irmãos. O primeiro deles é que hoje nós estamos começando o mês de outubro e junto com ele a classe de novos membros. Então, se você se inscreveu, você precisa hoje comparecer à classe ministrada pelo pastor Newton, que acontecerá aqui embaixo do templo. Pastor, eu ainda não me inscrevi e eu quero ser membro da igreja. Eu posso participar? Sim. Segue lá o pastor Newton, procura ele, se dirige até essa sala, para que assim então você já possa dar esse start nessa sua membresia aqui conosco. Se você frequenta a nossa igreja 2, 3 domingos, você já pode ser membro sim, fazer parte de uma maneira oficial da nossa família. Próximo aviso, por favor. Esse mês nós temos como tema discípulos em missão. Então hoje é dia de festa na nossa igreja. Nós celebramos a Santa Ceia do Senhor e você é nosso convidado para estar conosco. A partir das 19h30, aqui na nossa igreja, hoje, primeiro domingo do mês, ministração da ceia, um tempo abençoado para nós consagrarmos a Deus o nosso mês de outubro, não é verdade? Está se iniciando hoje, que o nosso Deus abençoe sobremaneira a nossa igreja, a nossa vida, e você então está convidado, intimado, convocado a participar conosco das nossas programações dos domingos à noite. Próximo aviso. Campamento de jovens, queridos, daqui 2 semanas nós teremos lá na chácara da nossa igreja, Caminho Maior que Destino, 12 a 15 de outubro. Nós já estamos no último lote, valor de R$160, e você é nosso convidado para participar. Nós já temos, se eu não me engano, mais de 80 inscrições. Se Deus quiser, chegaremos às 100 inscrições. Tempo precioso que o nosso Deus dará a cada um de nós para que nós juntos possamos crescer no Senhor. Outro acampamento também para pré-adolescentes e adolescentes, o Fragmentados, acontecerá do dia 1 a 5 de novembro, lá na chácara também, valor do investimento de R$150. Desafio para você que é pai de um pré-adolescente ou de adolescente, para que você envie o seu filho. Pastor, está apertado lá em casa, não tenho dinheiro. Lembra da nossa conversa? Nunca ninguém deixará de participar de qualquer programação da nossa igreja por falta de dinheiro. Procure, pode me procurar, pode procurar o seminarista Gustavo e inscrever o seu filho para ele participar. Um tempo precioso que você precisa investir na vida espiritual do seu filho. Próximo aviso. Esse é um encontro muito especial e eu quero fazer essa intimação para você, mulheres. Estará conosco a Débora Utoni, ela é a autora do livro que as irmãs estavam lendo já há algum tempo no ministério Entre Elas, e então a própria autora estará aqui com as irmãs. Olha que coisa boa, queridos. 6 de outubro, a partir das 19h30, é sexta-feira, né? Então você precisa estar aqui, mulher. Será uma oportunidade maravilhosa de você ter esse tempo de qualidade, de você se aperfeiçoar nesse ministério junto com as nossas mulheres. Quando você convida alguém para sua casa, é legal ter só você ali? É legal que a casa esteja cheia, não é verdade? A família toda recebendo os convidados, não é melhor assim? Então que assim seja, que as mulheres possam então todas estarem presentes nesse dia. Um tempo precioso, um tempo de comunhão e edificação. Temos mais algum aviso? Apenas esses, queridos. Vamos nos dividir então em classes. Então lembrando que abaixo do templo nós temos a classe de jovens, classe de famílias, classe de adolescentes e pré-adolescentes e classe de novos membros. No salão nós temos a classe de pais e filhos. Abaixo do salão nós temos a classe das crianças. Lembrando que aqui no templo nós temos a classe que está estudando a classe bíblica, livro de Daniel. São essas as nossas salas. Que Deus nos abençoe.
Bom dia. Minha voz continua as mesmas, né? Mas meu cabelo, quanta diferença, né? Quem quiser chegar mais para frente pode ficar à vontade, né? Porque é escola dominical, né? Não é culto, não é pregação, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Essa igreja... Nós somos quase visitantes, né, Márcio? Que nós estamos aqui há 9 meses, mas se botar no papel, acho que a gente viaja muito, infelizmente, mas é um desafio sempre quando a gente ministra a palavra, né? E esse estudo de Daniel é muito bom. Ele é, na verdade, esse texto, né, do Daniel 4, eu daria para fazer um mês nele, né? Porque é tanta riqueza, né? Mas nós temos uma aula, nós vamos falar de um aspecto de Daniel, né? E em todo esse livro, aliás, aqui a gente vai ver a graça de Deus. Outro dia eu estava vendo aquela discussão, né? Que no Velho Testamento é a lei e no Novo é a graça, mas a gente vai ver hoje a graça de Deus no Velho Testamento, né? Está sempre provendo. E também Jesus Cristo também está presente, né? No Velho e no Novo Testamento. Antes vamos orar. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, que o Senhor esteja nos usando como instrumento teu, Senhor. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra e sabemos que ela é poderosa para produzir o fruto necessário. Em nome de Jesus, amém. Bem, vozeirão, né? Não estou acostumado, não. Eu coloquei como título desse estudioso o zelo do Senhor, né? E por que o zelo do Senhor? Normalmente, o zelo do Senhor ele vem de duas formas, né? O cuidado do Senhor pelo seu povo, pela sua igreja, e hoje, individualmente, ele vem de duas formas. Uma é a bênção, que todo mundo quer, né? Aliás, é o que mais se vende, né? Hoje, eu falo assim, hoje se vende a bênção do Senhor, né? Bênção de 100, 200, R$1.000, né? Isso é do capeta, né? Vocês sabem disso, né? Isso não existe, né? E a outra é a disciplina. E muitas vezes a gente não quer disciplina, né? Ninguém quer ser disciplinado, né? Nossos filhos, quando saem, já vai, né? Quando o pai chama assim meio bravo, ele já vai meio, né? Meu pai fazia assim, 1, 2, aí tem que correr, né? Porque passar do 3, né? Sebo na canela, né? Então, e esse momento, né, do profeta Daniel, o povo está sendo disciplinado, né? Uma nação está sendo disciplinada. E isso a gente vê de várias formas. Primeiro, no capítulo 1, eu vou fazer um pouquinho antes, né, porque nós estamos estudando o livro de Daniel, pode ser que você faltou uma ou outra, né? É o momento do exílio, né, onde o povo de Israel foi ocupado, né, pelo império, né? E é o maior império, se você imaginar, seria um pouquinho mais adiante semelhante ao Império Romano, né, que tomou conta daquilo tudo e dominava, e o povo de Israel estava sendo dominado, não porque o rei Nabucodonosor era poderoso, mas foi dominado porque o Senhor estava disciplinando. Isso é muito importante a gente conhecer isso. Quando a gente olha para a história, tem um Senhor da história, e nós vamos ver isso. Então isso é muito importante, que quando a gente entra no momento da história desagradável, a gente tem que saber que Deus é o Senhor. E como é que a gente sabe disso? Olha só, já no capítulo 1, Deus já dá quem que manda. Fala assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Siná. Então, o que vai acontecer aqui foi o Senhor. O Senhor entregou o rei Jeoaquim a Nabucodonosor. Segundo, a gente vê que o próprio exílio, né, essa situação é a disciplina do Senhor, a destruição de Jerusalém é a disciplina do Senhor, e a própria perseguição, né? Então, quem está por trás disso tudo é o Senhor. Isso é bom, isso é ruim, né? É bom
porque a gente sabe na mão de quem estamos. E é ruim, porque isso nos diz que nós precisamos refletir. Se a perseguição vem, há um motivo, há uma razão de ser, né? E essa razão está relacionada comigo e com você. E no caso, com a nação de Israel, que foi previamente avisada pelos todos os seus profetas, né? Agora também tem a bênção. Mesmo na disciplina, nós temos a bênção. Primeiro, olha só, Daniel 1:9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha a misericórdia de Deus. Daniel chegou lá e falou assim: eu não vou me contaminar. Explicou para os chefes dos eunucos: eu não quero comer essa comida não. Mas o Senhor deu compreensão. Isso é graça do Senhor, né? Outra coisa, capacitou Daniel a dar-lhe proeminência, que é 1:17. A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso é misericórdia de Deus. Deus já tinha um plano. Eu quando eu começo a fazer as coisas que eu não entendo, né? E eu sei coisas maravilhosas, né? Com planejamento. Aí eu falo assim: só tem alguém capaz de juntar as coisas que nós precisamos se a gente perceber. E esse é Deus. Então ele já tinha um plano, um propósito, e ele capacitou, né, Daniel e seus colegas com algo especial. Por quê? Porque Deus tinha um plano de projetar Daniel. E isso é graça. E no verso 2, 20, 19 e 20, né? Então foi revelado o ministério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse ao Senhor do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Olha só. Ele que governa, ele que dá poder. Percebeu a tranquilidade? Quando você entra numa situação difícil, seja ela qual for, você saber, é Deus que dá. É Deus que dá poder para eu suportar. É Deus que comanda. Quando você é demitido pelo seu chefe, foi falado aqui, quem capacitou aquele seu chefe a demitir foi Deus. A gente pensa que não, né? Parece que Deus está fora das coisas. E aí vem o que eu falo, né? Um pouquinho sobre isso, mas vou falar mais para frente, não vou adiantar não. Antes, o que já vimos, só mostrando aqui no capítulo 1, né? Já vimos a chegada de Deus, ou de Daniel e seus companheiros, que é o capítulo 1, bem como o posicionamento como exilado em um governo estrangeiro. É muito interessante, porque Daniel estava fora do seu ambiente natural. E ele se posicionou, né? Alguns escritores falam que é justamente isso. Nós não somos desse mundo. Tá certo? Quando tem um complô no seu trabalho, né? Uma fofocaiada, aí você se sente que você não é desse mundo. E você tem que se posicionar. Na verdade, nós somos exilados. Isso é a noção que nós temos que ter. Tem aquele hino, né? Peregrino. É que cantamos aqui, né? Peregrino. Nós somos peregrinos, nós somos igual a Daniel. Nós somos peregrinos, não somos daqui. E por isso nós precisamos ter sabedoria também. Esperança e saber que quem está no controle é o Senhor. E isso foi visto no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos o primeiro sonho. E aí sim, o primeiro sonho da Nabucodonosor é interessante, né? Esse coisa, porque Nabucodonosor teve um sonho, ele chamou o pessoal, né? E foi o momento que Deus, por isso que eu falei, Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar o sonho, porque ele tinha um plano. Qual era o plano? Eu vou incomodar Nabucodonosor. Ele vai precisar de alguém que interprete. Quem que vai interpretar? Daniel. Olha o plano, olha a conexão, né? E ele foi apresentado ao rei, né? Quer dizer, desculpe, ali também ele já começou a apresentar
o Rei dos Reis e o reino de Deus, através daquela visão. Então, olha só, Jesus Cristo está presente aqui, né? O reino de Deus. No capítulo 3, isso é interessante. Daria para pregar em tudo isso, né? Mas eu não estava aqui, né? Capítulo 3, olha só, que bênção o capítulo 3, porque Nabucodonosor era um homem ímpio, né? E aí, quando a gente fala homem ímpio, não quer dizer que era um cara mau, mas é um cara que não teme a Deus. E como um cara que não teme a Deus, ele ergueu uma grande estátua, né? Eu queria ler com vocês o capítulo 4 e 5. E aí, gozado, né? Do capítulo 3, versículo 4 e 5. Fala assim, ó. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Daniel estava lá por um motivo especial. Dentro do império, é gozado como Deus trata os impérios. Eu estou, na minha devocional, estou lendo Atos, né? E Jesus, gozado, senta ao lado de Paulo e fala assim: eu vou te levar para Roma. Deus tem uma preocupação com os impérios, né? Na verdade, Deus usa os impérios, inclusive as estradas romanas, para disseminar o evangelho, né? Tudo aquilo ali está no conver. Quando você vê os romanos fazendo aquelas estradas, né? Unificando a língua, todo mundo falando a mesma língua, o latim, né? E o próprio grego e aquilo ali, porque Deus estava no controle. Isso não aconteceu por acaso, igual. Só que essa estátua, ela mexe com a grande mensagem desde Abraão até Apocalipse: em ti serão benditas todas as nações da terra. E de repente você vê um rei com mania de grandeza, ergue uma estátua e fala assim: que todos os povos e todas as línguas adorem. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é todos os povos. Vamos lá? Em Apocalipse 5:9. Isso é a base das missões, né? Apocalipse 5:9. E entoava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Então, não é aquela estátua de Nabucodonosor que tem que ser levada a toda tribo, povo e nação, mas a mensagem do reino de Deus. E Deus não deixou isso em branco. Por isso, enviou, né? Daniel pagou um preço caro, mas mostrou quem era o Senhor de uma forma muito espetacular. E no capítulo 4, outro sonho, né? Uma coisa que eu estava vendo, olhando para Nabucodonosor, é que Deus tinha um... É impressionante, né? Porque o que Deus está mostrando para Nabucodonosor, um ímpio, é verdade. Ele mostrou que ia acontecer. Como Deus pega qualquer pessoa, né? Muitas vezes a gente não ouve uma pessoa e fala assim: não, essa pessoa está falando em nome de Deus, porque Deus não precisa da gente para levar a mensagem dele. Ele quer a gente, mas ele não precisa, porque ele é todo poderoso. Então, olha só que coisa interessante, né? E dá um segundo sonho a Nabucodonosor, que é o capítulo 4. E nesse texto de hoje nós vamos ver sobre, mais uma vez, o governo de Deus, a soberba humana e a graça de Deus. 3 aspectos que eu queria chamar, como um bom presbiteriano, né? 3 aspectos: o governo de Deus, a soberba humana. Se há um pecado que Deus detesta, é a soberba humana, porque a soberba humana tem a ver com a relação nossa com Deus. Essa semana nós estávamos lá no Instituto Cristão, né, Cris? E aí o drone estava lá em cima filmando e tinha um pontinho lá embaixo, né? Aí a gente falou: esses pontinhos somos nós. Eu falei assim: os drones nos colocam
nos lugares que nós somos. Nós somos, hein? No nosso lugar, né? Nós somos um pontinho. Mas só que você olha para um cara e ele fala assim, eu sou o bom, né? Se você desce, você é o maior. Se você sobe, você é até invisível, né? A depender da distância. Então, a soberba humana é tremendamente, está arraigado na gente. Agora, Deus trata a soberba humana com disciplina e com graça. Isso que nós vamos ver hoje. E aí que eu queria falar, que eu já ia adiantando, sobre essa disciplina do Senhor. Nós temos no senso comum da religiosidade, foi assim na época de Jó, né? Quando tudo está bem, é de Deus, né? Oh, Deus abençoe, irmão. Deus... Eu nunca vi ninguém chegar aqui, oh, Deus me abençoou porque meu carro acabou, minha empresa faliu. Ninguém vai falar isso, né? Porque na nossa cabeça, quando tudo vai mal, é do diabo, né? Mas a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. E o exemplo clássico é a própria história de Jó, né? E Jó, para mim, aquela frase que ele dá é a frase que tem que estar em nossos corações. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente nunca pode perder isso. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É lógico que nós queremos bênçãos. Quem que não quer as bênçãos de Deus? Mas a questão que a gente vê aqui é o que de fato nós buscamos. Nós buscamos as bênçãos, e isso, a maior delas são materiais, né? Igual foi falado aqui, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero, né? E aí, Jesus já deu essa parábola, né? Lucas 21, daquele homem que ganhou, né? A super safra, igual do Brasil, né? Super safra, e ele falou assim, rapaz, essa safra aqui resolve meu problema pro resto da vida, regala-te, descansa, aproveita, né? Igual quando o cara aposenta, né, Cris? O cara aposenta e vai fazer, agora não vou fazer mais nada na vida. Isso não é de Deus não, viu? Aí Deus vai falar assim, vem cá, rapaz, é hoje que eu vou te chamar, o que você está... Isso tudo, você vai ficar para quem? Percebeu? Onde é que está o nosso coração? Nas bênçãos de Deus ou como o salmista, Salmo 24, 7. Ou 27, 4. Eu tenho vários defeitos, né? Aí quando a gente vai falando em público, eles aparecem, né, Márcio? Ai, meu Deus. Nós somos fruto da graça de Deus. Eu falo sempre para minhas filhas, o seu pai não nasceu pronto, né? Eu lembrei até da Márcia quando falou assim, baixas expectativas, né? É um mortal aqui, cheio de defeito, que usado pela graça de Deus. Olha só aqui. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qual é a nossa busca? As bênçãos ou o Senhor? Interessante, Marcelo, que o contexto desse salmo é de profundo perigo. Isso. Ele podia falar assim, uma coisa peço ao Senhor, me proteja. E ele não desfoca a situação dele para buscar. Né? É esse o nosso valor? Perceba que, exatamente, as bênçãos não fazem sentido, gente. Aliás, eu falo o seguinte, você pedir bênção ao Senhor. O que nós temos que pedir ao Senhor é, qual a tua vontade? Essa é a grande pergunta. O resto ele provê. Eu sempre falo assim, como é? Jesus fala assim, não vos preocupeis demasiadamente, né? Eu falo assim, a minha preocupação é preocupar com os outros. Quem preocupa comigo é Deus. A gente inverte, né? Essas inversões. Agora vamos entrar direto no texto. Isso é só a introdução. A Márcia sabe, né? Quando a Márcia estava me ajudando a fazer a transparência, ela falou assim, Marcelo, isso tudo é introdução, né? Isso tudo é introdução, né? Agora, olha só, Babilônia, né? Olha que construção. A gente vê aqueles, quando a gente vai, o pastor vai em Israel, né? Vê tudo meio marrom, né? Meio sem graça. Olha os muros da Babilônia, cheio de cor, cheio de paisagismo, cheio de maravilha. Nós tivemos a oportunidade, descobrimos, nós fomos no Museu de Pérgamo, na Alemanha, e a Márcia estava estudando com Elisa, justamente a história de Daniel, né, orando, e aí nós descobrimos parte dos muros da Babilônia reconstruído no Museu de Pérgamo. Nós olhando assim, ficamos de boca aberta, parte dele. Imagine toda essa construção, que esplendor, que glória, né?
E quem é o responsável por tudo isso? O rei Nabucodonosor. É fruto do trabalho dele. Olha que maravilha. Mas aí Deus quer saber assim, qual é a relação dele com tudo isso? Com toda essa glória, né? Imagine o presidente de uma grande multinacional. Ele deve falar assim, não, eu sou bom, né, de uma grande universidade. Eu dou isso no meio acadêmico, né? Tem um professor, quando ele fala da universidade dele, parece que só existe a universidade dele, né? Que faz, olha assim, oh, rapaz, que soberba maravilhosa, né? E Deus vai tratar disso, né? Então, é esse contexto. E aí nós vamos caminhar. Como o livro, o capítulo 4 é muito comprido, eu vou ler partes por partes, né? Primeiro, o versículo 4 e 5. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Isso aqui não é pregação, já falei. Isso aqui é estudo. Estudo, você pode levantar, professor. Isso aí, faz uma massa aqui. A massa discordei disso. Ou que tal olhar por esse aspecto, né? Então, fique à vontade. Olha, versículo 4 e 5. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões na minha cabeça me turbaram. Então, se os muros assim, imagine como era a casa de Nabucodonosor. Casa não, palácio, né? E ele está lá naquele palácio, se sentindo bem o quê? Naquilo que ele construiu. Mas Deus fala assim, deixa eu mexer com esse homem. E, na verdade, quando eu vejo isso, eu vejo um grande amor de Deus por Nabucodonosor. Né? Tranquilidade e perturbação. Qual o fundamento dessa tranquilidade? O que está em xeque aqui é porque Nabucodonosor estava tranquilo. Né? E por que perturbação? Porque Deus foi perturbar ele. É o amor de Deus por Nabucodonosor. Olha só. Eu vou perturbar você porque eu te amo. Eu vou perturbar você porque eu quero fazer um pequeno ajuste. Os seus fundamentos para a tranquilidade estão equivocados. E aí começa a história. E aí vem, a gente que vê esses políticos, né? A vida de político é terrível, né? Porque político ele é cercado de gente, tem uns traíra, né? E tem uns do bem, né? E muitas vezes não sabe quem é o traíra, quem é o de bem, né? Na verdade, se você imaginar o presidente de um país, o chefe de uma empresa, ele é extremamente inseguro. Porque ele está cercado, né? As pessoas se aproximam dele para tirar, e alguns para derrubar, porque está de olho na posição dele. E por isso eles têm os seus assessores, né? Aliás, só lembrando, né? Salomão, né? Ele tinha os seus assessores, e isso era bom, né? Agora, é muito importante, fica aqui a receita de bolo, né? Cuidado para quem você coloca do seu lado. Porque um bom assessor te leva para frente, um mau assessor te derruba. Olha só, versos 6 a 9. Por isso, esse rei parece o cara do Supremo Tribunal, né? Nós estamos vivendo em época de lei, né? Vou fazer aqui o seguinte, vou botar um decreto. Eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação desse sonho. Então entraram, olha só, os magos, os encantadores. Olha a insegurança. Quando eu vejo isso aqui, é a insegurança dele, né? Porque ele pegou todos os sábios de todas as nações, botava lá do lado dele, quando tinha um problema, ele chamava esses caras para resolver. E aí chamou os magos, os caldeus. Eu fui olhar, por que caldeus? Né? Fala mago caldeu. Porque caldeu, na verdade, tinha essa tradição de magia, né? Essa coisa dentro da sua cultura bem arraigada. Os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou o Daniel, cujo nome é Beltesazar, aliás, é o único que tem nome, né? Porque Daniel já tinha historicamente se manifestado. Ele sabia onde é que estava a resposta, mas ele ainda está. Eu falei assim,
Nabucodonosor ainda está dúbio. Ele não sabe, mas ele chamou mais uma vez todos e depois falou Daniel, né? Segundo o nome do meu Deus, o qual há o Espírito dos deuses santos. E lhe contei o sonho, dizendo, né? E Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a interpretação. Então, um detalhe, né? A gente, quando lê a Bíblia, tem que olhar os detalhes. Por que Daniel, Nabucodonosor ainda está duro? Porque ele fala assim, segundo o meu Deus, né? O Deus aqui está minúsculo. É os deuses, igual qualquer outro Deus, igual o Deus dos magos, os deuses dos caldeus. Ele ainda não tinha percebido que aquele Deus que Daniel falava era o verdadeiro Deus. Ele ainda estava nas coisas, né? Mas ele sabia que o Espírito dos deuses, com minúsculo, né, habitava ali, porque ele já tinha experimentado isso. E aí vem a grande questão, que é o sonho, né? Eu vou ler só do 13 ao 17. No meu sonho, que eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada com o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 anos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, com A maiúsculo, tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Olha só. Essa era a mensagem. Antes mostrou justamente, né, uma árvore que ia do chão até o céu. Isso lembra também a Torre de Babel, né? Isso mostra já o homem. Quando eu falo em orgulho, esses dias eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? O orgulho, na verdade, é o nosso desejo de ser Deus, de ter o controle sobre as coisas. E Deus não suporta. Deus fala assim, orgulho, né? Eu tenho que derrubar. Assim como derrubou o Titanic, né? Que falou assim, nem Deus, é gozar, né? A soberba humana, né? Nem Deus afunda esse... Para que falou isso, rapaz? Ficasse calado, né? Talvez o Titanic até hoje, rodando por aí, né? Mas foi falar essa bobagem, nem Deus, na primeira viagem. E eu estava refletindo nesses milionários que gastaram uma aberração de dinheiro para uma luxúria, né? Para ir lá ver o Titanic. Morreram, né? Parece não, com certeza Deus está no controle, Ele está dando lições para a gente. E isso assustou. Mas olha só, onde é que está a graça de Deus nisso tudo aqui? Vamos ver se agora é uma pergunta. Onde é que está a graça nessa? Vai derrubar a árvore, vai afugentar, né? Onde é que está a graça de Deus? Eu acho que está no 17. Aonde o 17, meu amor? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Essa é a soberania de Deus, né? Esse é o propósito. Onde é que está a graça para com o reino de Nabucodonosor? Vai mudar o coração dele?
A graça, ela vou te ajudar aqui a achar. A graça é aquilo que nos dá esperança, né? Sabe que depois que eu voltei da última viagem, eu trouxe duas coisas. Uma moeda e um crucifixozinho. Um crucifixozinho é para ajudar a gente. Não é crucifixo, não. É uma cruz. Desculpe, meu amor. Meu amor aqui, meu amor, desculpe, eu não posso falar nada de errado, que minha mulher corrige na hora, né? É uma cruzinha pequenininha que eu tenho no bolso e está lá no meu carro. Aí, quando eu vou, antes de orar, é que eu viajo muito, eu achei um lugar ótimo para usar aquilo, na viagem. Aí eu pego primeiro a moeda que fala do amor de Deus. Tem uma cruz também lá. Eu falo assim, eu vou orar por você não, né? Vou orar, porque o seu amor me dá confiança de que você vai ouvir. Aí depois, a cruz, ela tem a cruz e tem a base da cruz. Aí eu sempre faço 3 pedidos e um agradecimento. Se bem que na última viagem eu fiz todos os agradecimentos, estava tão feliz, né? Eu disse, eu vou agradecer tanta coisa. Mas a graça é aquilo que nos dá esperança. Porque quando a gente olha para a gente perde esperança. Onde é que eu vejo aí o sinônimo de esperança? Traduzir agora, vai ficar mais fácil. É porque vocês não são agrônomos, né? Olha só, a graça, ele cortou a árvore, mas deixou ali o pedacinho do tronco com suas raízes. Sabe por quê? Eu tenho esperança que vai brotar de novo. É a graça de Deus. Se fosse um agrônomo, ele ia cortar ali, ia aplicar um herbicida, né? E ia matar o julgamento completo, né? Não ia sair nada daquilo ali. Mas ele falou assim, eu vou recepar. Mas deixa, olha, tem a água do orvalho, ele vai ter chance de brotar novamente. Olha que visão maravilhosa, né? A disciplina e a graça do Senhor, né? O rebento, né? É isso aí. Aí, no 17, né? Isso já mostrei, né? E justamente isso, corta e deixa a raiz. Já tem alguma coisa, o projeto já está. Deus vai mudar o coração. Que é o outro, é mudança de coração. O que Deus quer da gente não é mudança de roupa. Mudança de roupa é consequência. Ele quer que mude o coração. Se você mudar o coração, o resto vem como consequência. E o Altíssimo tem domínio, igual foi falado aqui, sobre os homens. A mensagem é clara. Esse reino, essa árvore, onde todos se abrigam, esse grande império, ele vai cair. Mas eu vou dar uma expectativazinha, porque eu quero que ele restaure. Mas precisa acontecer alguma coisa. Precisa mudar o coração. Aí vem a interpretação, né? Ainda bem, o bom da Bíblia é que a Bíblia não deixa dúvida. Pessoas pegam um texto desses assim e começam a sentar nele e interpretar 1000 coisas, mas a própria interpretação já está dada, né? Tudo na Bíblia, ela se auto-interpreta. Você não precisa ficar viajando ali nela, não, porque a Bíblia é um livro completo em si mesmo. Ela se auto-explica, né? E Daniel explica. Olha só, esse é muito bonito, né? A sabedoria de Daniel, isso é difícil, né? Quando você tem que dar uma mensagem ruim para o seu chefe, é difícil. Na verdade, Daniel está colocando em risco a sua cabeça. A outra da estátua e da pedra, né? Era ótima, porque ele fala assim, ó, o rei principal é você, depois virar outro mais fraco, aí né? Nabucodonosor, isso mesmo, eu sou o melhor, depois de mim é pior, igual a gente fala, né? A gente fala assim, essa geração é pior que a nossa, né? Não tem mania de falar isso. Os meninos de hoje não são de nada. Na nossa época era assim, né? A gente sempre acha, né, que está piorando, mas não está não, só está mudando, né? Na verdade está mudando, né? Não é piorando, né? Nós fomos aptos a viver na nossa geração, né? E os de hoje são aptos a viver nessa geração. Então, olha só, a interpretação, olha que coisa mais linda. Eis a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo. Gozado que ele botou decreto, mas o Altíssimo também tem os decretos, né? Esse sim. Esse sim tem decreto imutável, né? O decreto do Altíssimo, com A maiúsculo, que virá contra o rei, meu senhor.
Então é uma briga de Nabucodonosor com o Altíssimo, direto. Por quê? Porque Nabucodonosor tentou tirar o lugar de Deus. Quando ele olhou para aquele império, para aquela construção, falou assim: eu sou bom mesmo, né? Eu sou o melhor, eu domino tudo isso aqui, né? Vem cá, vem incensar, né? Não sei, parece que rei é carente, né, de elogio, deve ficar o dia todo incensando eles, né? Por isso que fica cheio de puxa-saco, né? É terrível, né, a liderança, né? Os caras, em vez de botar gente que fala a verdade, põe puxa-saco, é horrível, né? Coloca alguém do seu lado que fala a verdade. Isso que nós precisamos, igual Daniel, né? Virá contra o rei, será exposto entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha só, você vai ter que reconhecer. O pessoal fala tal do livre-arbítrio, né? Deus está falando, vai passar e você vai me reconhecer. Olha só que o poder de Deus, né? Você vai me reconhecer. Eu já estou falando que vai acontecer. Vai passar um tempo, você vai comer capim, literalmente vai pastar, né? Mas você vai reconhecer que eu é que sou o Deus Altíssimo, né? E o reino que você tem é meu, e eu dou a quem quer. Olha que tranquilidade, né? Para nós, né? Não para ele, né? Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Olha só, por isso que a esperança, né? A graça de Deus, o teu reino tornará a ser Deus. Perceba que o problema não era o reino. O problema era a relação de Nabucodonosor com o rei dos reis, que deu a ele aquele reino, né? A cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, só depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Gente, conselho desse vale milhões, né? E põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Voltou a mexer na tranquilidade. Você quer tranquilidade? Seja justo, trate bem as pessoas, né? Mude. Deus, olha só, Deus ainda deu um tempinho para ele pensar, porque isso vai acontecer, porque é um decreto de Deus. Isso queria dizer o seguinte: se Nabucodonosor reconhecesse, a sua tranquilidade vai prolongar. Se ele não reconhecer, ele vai pastar. E o que é que ele fez? Foi pastar, né? Ele foi pastar. E aí, aqui põe termo aos seus pecados, né? Acabe com os seus pecados. Ou seja, essa é a grande questão, né? As pessoas... eu estou passando aqui, mas não estou passando lá, né? Tem que ter um negócio que a gente passasse aqui, passasse lá automático, né, irmão? É a dificuldade do seu marido de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Põe termo em teus pecados. Certamente a grande dificuldade nossa é reconhecer os nossos pecados. Quando é que a gente reconhece nossos pecados, hein? Quando a gente apanha, né? Quando é exposto. Perceba, por isso que é assim, quando vem as coisas difíceis em nossas vidas, esse é o momento que Deus usa para a gente lembrar dos nossos pecados. Quando tudo vai bem, você não tem pecado, né? Você nem lembra de confessar os seus pecados. Está tudo bem, Deus está me abençoando, eu vou arrepender de quê? Aí quando começa a vir as coisas certas, erradas, você vai assim, gente, o que é que eu estou fazendo de errado, gente? Né? E nem sempre as coisas vêm porque você está fazendo coisa errada. Lembra de Jó, tá certo? E esse era o problema, né? Porque os amigos de Jó, por isso que nós temos, rapaz, o cristianismo não é religião que a gente tem domínio, não. Quem tem domínio é Deus. Jó sabia que ele não tinha
Lógico que ele tinha pecado, né? Mas não tinha um pecado que justificasse aquilo ali. Mas os amigos dele falaram assim, confessa o seu pecado, confessa o seu pecado. Rapaz, o que é que eu... Mas ele refletiu. O objetivo das diversidades é a reflexão. Nem sempre é pecado. É maturidade, é experiência, é a oportunidade que você tem de ter uma experiência para compartilhar para outra pessoa que estava lá na frente, né? Então, na verdade, a diversidade tem N coisas. Essa aqui tem um objetivo da diversidade, que é levar Nabucodonosor ao arrependimento, da soberba dele, né? Então, só para a gente não... se eu estou sofrendo, eu estou pecando. Não, não é isso, né? Se eu estou sofrendo, eu tenho que refletir. Isso, né? Tem que refletir. Por que eu estou sofrendo? Porque é gozado, né? Eu sempre falo assim, o propósito de Deus é a bênção. Mas só se ele é igual o filho, né? Eu sou um pai meio mão aberta, né, Márcio? Se deixasse, eu ia dar tudo para meus filhos sempre, né? Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Estraga, né? Por isso que fala que avô, viu? Avô não pode estragar. Lembre-se, avós. Você não pode dar tudo também para os seus netos, não. A vontade que tem, porque agora já está tudo resolvido, não pode dar, não. Porque senão você vai estragar, mas não estragar o neto, gente. Para que estragar o netinho? Né? Você vai assim, vovô, deixa você. Não, meu filho, obedeça a sua mãe. Né? Assim que tem que fazer, né? Amém? Então, já passamos. Bem, agora, de uma forma mais explícita, porque tudo aqui está meio implícito. A gente sabe porque a gente conhece a história, né? Mas está muito implícito. No verso 30 a 32, o pecado é exposto. Havia um pecado, né? Um pecado especial que Deus queria tratar. Tinha outros pecados, inclusive a injustiça, né? que Daniel fala, mas havia um pecado que foi o motivador disso tudo, que é o 30 a 32. Eu tenho que mudar aqui, Márcia. Olha só. Falou o rei e disse... Não, tem que ler o 29 antes. Ao cabo de 12 meses, então, Daniel interpretou o sonho. Depois de 12 meses, provavelmente Nabucodonosor tinha até esquecido, porque ele teve um sonho ano passado, Daniel falou aquelas bobagens para ele, né? Você tem que se arrepender, muda a vida. Que é esse Daniel? Esse aí, deixa para lá, né? Aí ele esqueceu. Aí, olha só, ao cabo de 12 meses, passeando de novo, igual ele estava, sobre o palácio real da cidade. Imagine Nabucodonosor passeando assim. Olha, pega um binóculo, não tinha não, né? Todo mundo lá bajulando ele com aquela roupa. Ele estava passeando, passeio de rei, né? Sabe como é passeio de rei, né? Igual a rainha da Inglaterra. Intocável, nada chega naquele negócio lá, né? Misericórdia, né? Olha só, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Né? Tadinho. Falava ainda ele, o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, né? Já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. O povo de Israel também passou por isso, né? É um texto que a gente usa muito, né? Quando o pessoal saiu da peregrinação, construiu as suas cidades, e Deus falou assim: tome cuidado, que depois que você construir suas casas, tudo, você não bata no peito e diga, meu braço forte. A gente sempre tem que saber que a glória é de Deus. Eu fico preocupado, né? Em não roubar a glória de Deus.
Porque eu sei, eu tenho certeza que se eu sou filho de Deus, se eu roubar a glória dele, ele vai me dar uma cacetada, porque ele me ama e ele não quer que eu faça isso. É gozado, né? Por isso nós temos que ter temor de Deus, né? Temor de fazer as coisas, pensar, né? Porque ele tem que saber que quem deu a ele esse reino foi o Altíssimo. Essa é a grande mensagem. Então o pecado foi exposto. E aí vem a graça de Deus. A gente não pode nunca esquecer da graça de Deus. Deus jogou ele lá, ele foi pastar, mas estava vivo, não estava morto. A árvore ainda tinha as suas raízes. Ele estava comendo pasto, né? Não sei como é que fazia para se alimentar, estava pastando literalmente, mas estava vivo. A gente sempre fala assim, onde a vida, a esperança, né? E olha só, no verso 34 a 37, é a graça de Deus. Está lá ainda, né? Por isso que a Bíblia falou que auxiliador idônea, né? Eu estou até aqui, ó. Versos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, os moradores da terra. Não há quem lhes possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam soberbamente. Ele aprendeu a lição. Ele teve entendimento. Ele deixou de olhar assim, né? Ele estava olhando assim, né? E aí, em vez de olhar assim, ele olhou assim. E aí Deus veio, e Deus restituiu, agora ele reconheceu, que Deus colocou ele de volta à posição dele. Não foi ele que conquistou, foi Deus que deu saúde para ele, revigorou-a, e agora Deus deu a ele o reino de volta. Olha só, gente, muita gente tem problema com riqueza, né? A riqueza não era o problema. O esplendor da Babilônia não era o problema era o coração dele, né? Nós não temos problema com riqueza. Semelhantemente Jó, né? Deus restituiu. Não tem problema em receber a bênção de Deus. Se Deus quer dar a bênção, que venha a bênção, né? E aí vem a graça de Deus e a doxologia. Na verdade, os autores falam que esse começo do texto, 4, de 1 a 3, ele faz conexão ao primeiro sonho, o segundo sonho, mas ele foi dito depois de Nabucodonosor passar por essa experiência. Apesar de escrito estar no meio, cronologicamente, ele vem depois, quando ele aprendeu. E por isso ele faz isso. E quando eu estava lendo o texto, eu falei assim, é incoerente, né? Incoerente ele fazer um negócio desse e depois duvidar, né? Porque, na verdade, cronologicamente, isso vem depois. Olha só o que o rei faz. O rei Nabucodonosor, 4, de 1 a 3.
o rei Nabucodonosor a todos os povos. Aí volta Apocalipse. Olha o governo. Olha o governo. A gente sempre tem que lembrar, missões, né? Vai falar assim, missão. Missão está no coração de Deus, está aqui, ó. A todos os povos, nações e homens, e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. E lógico que ele podia falar para todos os povos, afinal ele era o grande imperador de todos os povos conhecidos da época. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de que Deus, com letra maiúscula, não é mais aquele Deus minúsculo, mas o Deus verdadeiro, o Altíssimo, né? Feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Na verdade, quando ele fala que, olha só, o reino de Deus é sempre eterno, quer dizer, é eterno, sempre eterno. Isso quer dizer que de Adão até hoje e até amanhã, quem reina é o Senhor. E o reino é deles. É dele, né? Então, que maravilha, né? Que maravilha. E aí, eu tenho 3 coisas, né, que queria dizer que a gente pode aprender com esse texto, né? Primeiro, não precisamos ter medo do nosso futuro. Não precisamos ter medo. Nós vivemos em épocas políticas turbulentas, né? Eu sei que muita gente ficou, né, desesperançosa porque fulano ganhou a eleição, né? Não precisa ter medo, não. Sabe por quê? Quem governa esse negócio aqui? É Deus. A gente não precisa ter medo. Outro dia eu vi um pastor lá no meu Facebook, ele falou assim, se vier perseguição... Eu falei assim, quem é crente com e sem perseguição. Quem é crente com e sem pandemia. Não precisa ter medo. Você pode perder a vida. Paulo, outra coisa que eu estou lendo, Paulo falou assim, ó, Deus falou para ele ir para Roma, e no meio do julgamento, ele apelou para quê? Para ir para Roma. E sabia que ia sofrer em Roma. Mas ele foi para Roma. Por quê? Porque ele confiava em Deus e queria fazer a vontade. Ele não queria as bênçãos, ele queria fazer a tua vontade. Se a sua vontade é que eu vá para Roma, eu quero ir para Roma. Mesmo sabendo que eu vou ser decapitado, vou ser preso, não precisam ter medo. E Deus só faz isso. A minha tranquilidade é que se Deus só permite, se Ele souber que eu aguento. E se eu não aguentar, Ele vai fazer o quê? Dá força. Então tira o medo, tira a ansiedade, porque o reino de Deus é sempre eterno. Outra coisa que a gente precisa ter, né, gente? Em meio ao sucesso, cuidado com a soberba. É lógico que quem não tem sucesso tem uma certa não é soberba, né? É o outro lado, né? É a vitimização. Né? Coitado de mim, isso também não é de Deus, não, né? Mas a soberba, ela está associada normalmente ao sucesso. Só lembrando que o sucesso não é problema. O problema é a soberba. É você dizer, com o meu braço forte eu conquistei. Tem muito pai que fala isso com os filhos, né? Já viu? Não, porque você vai ter que trabalhar lá, porque eu conquistei isso aqui com o meu dinheiro, agora você vai trabalhar. Eu conquistei isso aqui porque Deus me ajudou. E tem que ter misericórdia do filho também, né? Que nem sempre o filho tem a mesma habilidade do pai, né? Não tem que fazer a mesma. Então, cuidado com a soberba. E o mais importante, né? Uma confiança que nós temos que a disciplina e misericórdia transformadora de Deus virá sobre nós. Se nós somos cristãos, e a Bíblia fala, se vocês são filhos, vocês serão tratados. Se vocês não são tratados por mim, vocês não são filhos. Se você faz o que acontece e não acontece nada com você, olha, você é um órfão, né? Você está precisando de um pai.
né? Mas olha só, a disciplina e a misericórdia. Deus vai bater, mas Ele vai... E isso tem um propósito de transformar, igual transformou o coração de Nabucodonosor. Essa é a grande tranquilidade, né? A gente que é pai, né? E minhas filhas, o que me dá tranquilidade com minhas filhas é saber que Deus está com elas. Não sou eu, porque eu não estou lá mesmo, né? Meu netinho está vindo aí, e eu fico assim orando pelo meu netinho, Senhor, guarda aquele menino, né? Mas é Deus que vai fazer isso, né? É lógico que ele tem minha função de pai, né? Que ele, de avô, né? Ele pede de pai dele. Mas esse que é a grande coisa, né? A disciplina e a misericórdia transformadora de Deus virá sobre nós. Meus irmãos, é um privilégio servir esse Deus. Eu não sei como as pessoas resistem a Ele, né? Resistem a Ele. Agora nós temos que ter uma fé madura, né? Não é aquela fé, se é bom é de Deus, se é ruim é do diabo. Não. Deus está no controle. Isso nos prepara e nos dá tranquilidade, né? Para passar por qualquer momento, sabendo que tudo está sob o controle de Deus. E eu falo o seguinte, e o propósito de Deus é dar bênção mesmo. Agora tem uma coisa, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é a maior bênção. Alguns, né, igual Paulo, depois que começou a perseguição, acabou a vida boa dele, né? Onde é que ele vai ter vida boa? No céu. Então a gente quer resolver tudo aqui e não resolve tudo aqui, tá certo? Então, né, Paulo mesmo fala, se minha esperança resumisse só aqui, eu seria o mais triste dos homens, né? Mas eu sei que vem algo ainda melhor do que isso aqui. Então que Deus nos abençoe, que a gente aprenda com o que Deus mostrou para Nabucodonosor, que a gente confie e tenha tranquilidade nas mãos de quem nós estamos. A gente não precisa ser receoso, ter medo, né? Nós não somos daquele que recuam. Nós vamos em frente, lute de acordo com a vontade de Deus, e aí sim você vai ter a disciplina, e Ele vai te batendo, vai curando, e você vai indo ao propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor deixou isso tudo escrito. O Senhor também providenciou uma tradução para a nossa língua, e preservou até o dia de hoje, para que a gente pudesse ler e compartilhar a Tua vontade, a Tua ação na história, e reconhecer que Deus Altíssimo é quem dá o poder, a honra, é Ele que constitui e tira tronos, é aquele que cuida da gente com sua graça disciplinadora, é aquele que mesmo cortando a árvore dos seus filhos, Ele deixa a raiz para que ela brote, assim como o filho pródigo levantou para o céu e caiu em si. Ó Pai, dá que cada um de nós, nos nossos desvios, caiamos em si e reconheçamos que na casa do Pai é muito melhor. Dá-nos um passo de volta à Tua casa, a comunhão dos santos, a leitura da Bíblia, uma vida devocional. Ó Pai, a gente sabe que não há nada melhor do que isso, permanecer na Tua presença todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.